O Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial, tri rebaixado e não tem mundial. Eu queria começar de forma, né, meu vídeo sério, minha análise séria, lembrando disso. Né, uma vitória, gente, muito importante. O Flamengo ganhou do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, um jogo em que precisava ganhar. Era o jogo mais importante do ano até aqui, né, apesar da gente ter falado muito sobre o jogo mais importante do ano ser o jogo contra a LDU, e que até aquele momento tinha sido, porque era um jogo de vida ou morte na Libertadores, mas esse jogo, apesar de a gente ainda estar na 10ª rodada de 38, falta muito campeonato, era também um jogo de vida ou morte para o Flamengo, porque se perdesse, o Palmeiras abriria 7 pontos, e é claro que em 28 rodadas faltando, seria possível recuperar, mas é uma diferença que já começa a ficar muito grande. E também, se não, né, não ganhasse nem perdesse, empatasse o jogo, também seria ainda uma vantagem de 4 pontos, que são 2 rodadas. 2 rodadas sempre é ali desconfortável estar atrás de 2 rodadas, né? Ainda mais contra um time tão consistente como é o Palmeiras, um time que contra os adversários do Campeonato Brasileiro em geral consegue bons resultados, consegue vitórias. Então o Flamengo precisava muito dessa vitória e ela veio. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, né? Eu acho que o Flamengo conseguiu fazer um jogo não daquela forma que a gente gosta, de ter um Flamengo dominante, de ter um Flamengo criando muitas chances, de ter um Flamengo que controla realmente o jogo. Eu acho que não foi bem por aí, né? Eu acho que foi um Flamengo que jogou até de uma outra forma, o que eu não acho ruim necessariamente, porque é importante que o Flamengo consiga jogar de uma forma contra o Palmeiras, de outra forma contra o Mirassol, de uma forma contra o Fluminense, contra o São Paulo, de outra forma contra contra, né, um outro time, um Sport, né, um outro time menor, assim. É importante entender que adversários diferentes, tamanhos diferentes, de objetivos diferentes, vão exigir propostas de jogo diferentes. Né? E no caso do Flamengo contra o Palmeiras, eu achei muito inteligente, até em certos momentos, abdicar um pouco dessa coisa da posse de bola. Porque o que o Palmeiras vai querer fazer contra o Flamengo? Contra-atacar. É claro, é o estilo de jogo do Palmeiras. Né? Então, se o Flamengo vai para cima do Palmeiras, é exatamente o que o Palmeiras quer, o que o Palmeiras pede. E isso também não significou que o Flamengo abdicou do jogo, não. O Flamengo tentou jogar, criou uma chance ou outra, criou poucas chances, isso eu achei ruim. Achei que deveria ter criado mais chances, mas isso é o que a gente vem reclamando desde o início do ano, né? E no geral conseguiu ganhar o jogo, que era o mais importante. Esse não é o jogo, eu acho que é pra gente falar sobre, ai, mas poderia ter jogado melhor. É o jogo contra o Palmeiras fora de casa. Se tivesse ganhado de 0-0 com gol de mão impedido, tava bom. Sabe assim? E foi o que o Flamengo conseguiu fazer. Ainda teve. O jogo poderia ter sido muito condicionado pelo pênalti do Palmeiras, né, no início do jogo ali. Que se a bola entra, seria um jogo completamente diferente. O Rossi foi muito bem, e aí a gente precisa falar, né, cara? O Rossi, que até muito pouco tempo era muito criticado pela torcida do Flamengo. A galera pegava demais no pé do Rossi sem o menor motivo. Que fique bem claro, nunca teve motivo para criticar o Rossi. Você poderia falar, pô, né, assim, uma defesa muito indefensável que ele poderia ter feito, mas a defesa era indefensável. Sabe assim, a galera sempre quis criticar ele por coisas muito pequenas. E cada vez mais ele vai se mostrando, além do que ele sempre mostrou como virtude, de ser um goleiro frio, de ser um líder, ter uma boa saída de bola, ele vai mostrando que ele é sim muito decisivo debaixo das traves. Né? Pegou mais um pênalti, já tinha pegado, se eu não me engano, o último que bateram contra ele, que foi o do Gabigol, ele tinha pegado também. O Gabigol fez no rebote, mas ele tinha defendido, o pênalti ele tinha defendido. E algo que ele tinha sido, né? Ele foi contratado como um pegador de pênalti absurdo, né, na época do Boca. E isso vinha se perdendo, eu acho que principalmente pela torcida. Eu acho que a torcida estava esquecendo um pouco do quão bom ele era pegando pênalti. Eu até lembro recentemente, num desses cara a cara, né, esses que tem em programas esportivos, que era o Léo Jardim contra o Rossi. E alguém, na hora de falar sobre pênaltis, alguém falou, não, o Rossi não é pegador de pênalti. Eu fiquei, gente, o Rossi é literalmente pegador de pênalti. Tipo assim, ele é conhecido por isso, talvez seja a principal característica dele, né? E a gente vem vendo que, além disso, ele é muito bom em todos os sentidos, né? No último jogo, no final desse jogo contra o Palmeiras, bem no finzinho, tem uma chance cara a cara que ele sai muito bem, assim. Eu acho que talvez o que faltava pro Rossi era realmente essa confiança e até ser um pouco mais desafiado, porque o Flamengo vinha sendo muito sólido defensivamente, continua sendo, tá? Eu vou falar disso até um pouquinho mais pra frente. Mas agora tem tido mais chances dele aparecer e ele tem aparecido sempre muito bem.
É um cara que pode se tornar aí um grande ídolo do Flamengo, um grande líder, né? Um jogador que a galera realmente vai se identificar muito daqui pra frente. Pra além disso, né, o jogo teve ali, foi aquele jogo muito estudado, muito difícil, os dois times tentando. Como se espera, né? Flamengo e Palmeiras, depois desse pênalti defendido, continuou esse esquema de um jogo de dois times que tem muito a perder, né? Era um jogo muito importante para os dois. Né? E acho que até por isso foi esse jogo assim mais truncado. E aí sai dos pés do Luiz Araújo uma jogada excepcional. Um jogador que eu sou muito fã do Luiz Araújo. Eu até reconheço que ele não vinha muito bem, mas também acho que ele não tem tido tantas chances. De vez em quando tem algum problema de lesão ou outro. Mas é um cara que eu gosto demais e fez uma jogada incrível no lance que o Arrascaeta sofre o pênalti. E aqui eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Eu não achei pênalti no Arrascaeta, não achei mesmo. Inclusive, na hora eu fiquei revoltado, porque eu achei que o Arrascaeta desiste da jogada que ele ia sair cara a cara com o goleiro. Né? E eu até entendo que, de fato, assim, o braço do zagueiro do Palmeiras atrapalha o Arrascaeta. Agora, eu acho que isso é um pouco do futebol também, assim. Existe uma fisicalidade que é permitida, né? E eu não achei pênalti. Eu acho que ele, no que ele sente que é o primeiro contato, ele já se joga. Eu novamente gostaria que ele tivesse tentado, porque eu acho que ele saía cara a cara com o goleiro, ele tranquilamente faria aquele gol. Mas enfim, por sorte, o VAR chamou, deram um pênalti. Até falando sobre o pênalti do Palmeiras também, que eu acabei não comentando, né? O pênalti do Palmeiras, a mão foi fora da área, assim, claramente fora da área. Né? O próprio VAR fala que foi fora da área, depois no áudio, se vocês forem ouvir. O VAR chama o Ramon Abate pra dizer, tipo assim, ó, só pra você conferir, mas a mão foi fora da área. E aí na hora lá o Abate discorda e marca o pênalti. Mas eu achei uma marcação bem equivocada no pênalti do Palmeiras e eu também não marcaria pênalti pro Flamengo, tá? Sendo bem sincero. Agora, a gente sabe que esses pênaltis são marcados e, enfim, né, um para um lado e outro para o outro. Mas houveram outras marcações que a gente, né, pode discutir bastante. Né, a joelhada do Everton no Léo Ortiz, que para mim não faz o menor sentido. Ah, mas ele vai para se defender. Uma coisa é você levantar você subir com o joelho. Agora ele sobe com o joelho, o Léo Ortiz vem, ele levanta mais o joelho. Assim, não tem justificativa aquele lance, ele não tem mesmo. Eu achei bem. E é o tipo de lance que vocês vão lembrar contra o Atlético Paranaense na segunda ou primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, que o Léo Ortiz dá uma empurrada num jogador que tá ali, né, tentando atrapalhar o Rossi, numa jogada assim que ninguém marcaria pênalti. E os caras foram lá e marcaram pênalti contra o Flamengo. Esse é um lance muito parecido. Porque é um lance que ninguém vai marcar pênalti. Porque, pô, é só ali aquela coisa, dentro da área, o goleiro levantou a perna. Se fosse contra o Flamengo, talvez marcassem, porque marcaram esse contra o Atlético Goianiense, né? Enfim. Teve também o lance de expulsão do Gustavo Gomes, se eu não me engano, segundo amarelo, um pisão que ele dá, que com certeza seria para expulsão, e, né, segundo amarelo, e não deram. Eu acho que sobre a arbitragem é isso. Aí voltando a falar sobre o lance do pênalti do Arrascaeta, ele converte muito bem, gostei disso, achei que o Bruno Henrique ia ser quem ia bater o pênalti, que não é um bom batedor de pênalti, mas felizmente não foi ele, foi o Arrascaeta, que raramente até bate pênalti no Flamengo, acho que deveria bater mais, um cara que também não acho um exímio cobrador de pênalti, mas cobrou muito bem. E dali pra frente o Palmeiras tentou ir pra um abafa, tentar achar um gol, mas a gente vê que o time do Palmeiras é muito limitado ofensivamente. As jogadas deles são basicamente tentar chutar de fora da área e cruzar. Não foge muito disso. É um time que não tem muito repertório ofensivo, assim. E não conseguiu encontrar o gol. Aí entraram alguns jogadores que foram muito bem. Ayrton Lucas. A gente tem que conversar uma coisa sobre o Ayrton Lucas. Vocês não acham, do fundo do coração, que o Ayrton Lucas poderia jogar ali na ponta esquerda, não? Porque hoje, quem joga na ponta esquerda é Cebolinha, Michael. Eu acho que o Ayrton Lucas hoje ofensivamente é melhor que os dois. Né? O Ayrton Lucas tem muitos problemas defensivos, ele não sabe se posicionar no cruzamento, mas se ele jogar de ponta, talvez seja uma opção. Não tô brincando, falando do fundo do coração, tá? Eu acho que talvez o Ayrton Lucas poderia ser testado ali. Entrou muito bem. Outro que entrou muito bem, o Wallace Ian. Caraca, ele é um moleque que eu gosto muito, que tem muita personalidade, arrumou confusão com o jogador do Palmeiras. É um moleque novo e que tem personalidade e que tem. Foi inteligente ele de arrumar aquela confusão, porque
Gastou tempo, desenrolou um amarelo pro jogador dos caras. Eu gostei bastante, cara. Além de participar do lance do gol, né? Obviamente que é o mais importante. Outro destaque também, Varela jogando fora de posição, de volante. A gente já viu ele jogando muito bem de lateral esquerdo. Agora, muito bem como volante. Gostei bastante do jogo dele. Né? Me surpreendeu, assim, não esperava que ele fosse. Ele já tinha entrado contra o Botafogo, também nessa necessidade, que o Flamengo tá com basicamente todos os volantes machucados, né? O De La Cruz, o Pulgar, o Alan, agora o Gerson, que parece que não foi nada grave, graças a Deus. E o Varela conseguindo dar uma resposta bem positiva ali na posição. Óbvio que é um improviso, é para metade de um jogo, não é para a gente contar com o Varela como um volante, mas ele vai se mostrando um jogador que faz sentido quererem renovar, né? É um jogador que joga. Cara, eu não sei se é muito cedo pra gente começar a conversar sobre isso, mas hoje seria um absurdo a gente falar sobre o Varela ser titular no lugar do Wesley, porque o Wesley não vem jogando bem. E o Varela, ofensivamente, eu acho que tem algumas opções ali mais interessantes. Assim, eu acho que ele cruza melhor que o Wesley. Não sei não, talvez. Né? É claro que o Wesley tem muito mais potencial. Talvez fosse ruim, pensando numa venda, botar o Wesley no banco. Mas eu hoje acho que eu gosto mais do futebol que o Varela vem jogando do que do futebol que o Wesley vem apresentando, sinceramente. Tá? É, E, assim, um jogo muito importante pensando na tabela, né? O Flamengo consegue agora estar a um empate de ultrapassar o Palmeiras, porque tem um saldo de gol maravilhoso. O Flamengo tem um saldo de gol muito acima do Palmeiras e de qualquer outro time do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tomou apenas 4 gols no Campeonato Brasileiro. Cara, isso é muito pouco. É isso, a defesa do Flamengo hoje é muito sólida. A gente acaba não tendo, acho que, tanto essa noção. Óbvio que ainda tem problemas o time, é isso, pode atacar melhor, pode criar mais chances, pode aproveitar melhor as chances que cria, mas é um time sólido. O time do Flamengo é um time competitivo, é um time que vai brigar, né? Eu acho que principalmente no Campeonato Brasileiro, ainda mais depois dessa vitória contra o Palmeiras fora de casa, realmente é aquela partida que de se afirmar como um dos principais competidores, como um dos principais favoritos ao título. E um jogo muito importante, eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode, como eu falei agora, né? Acho que a gente pode criticar coisas ainda no time, mas eu acho que esse não é o jogo para isso. Eu acho que esse jogo é realmente para comemorar, porque ele é basicamente uma final, né? Não que o Flamengo vá ser campeão por causa dele, ou que o Palmeiras fosse ser campeão se tivesse ganhado. Mas é um jogo que, assim, são os dois principais competidores indo frente a frente e o Flamengo ganhando fora de casa. Isso é muito importante, isso é muito grande. E eu acho que nesse momento o que a gente tem que fazer é valorizar essa vitória, seja como ela foi, mesmo que ela não tenha sido da forma dos nossos sonhos, sabe assim? Mesmo que a gente não tenha goleado, dando baile, enfim. Nem todo jogo a gente vai conseguir fazer isso. Jogaço, gostei muito. Comentem aí o que vocês acharam, não se esqueçam de se inscrever, curtir e tudo mais. Abraço.